E se o tormento no lago de fogo for real? Já pensou? Vamos observar o que diz aqui o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, páginas 41, 42 e 44. Muitas organizações religiosas ensinam que os iníquos são atormentados infindavelmente no inferno de fogo. Mas é tal crença ensinada na palavra de Deus? É o inferno um lugar quente? Referem-se Seol e Hades a um lugar em que os ímpios, os iníquos, sofrem após a morte? É evidente que não, pois já vimos que os mortos não estão conscientes e por isso não podem sofrer. O inferno bíblico é realmente a sepultura da humanidade. Então aqui as Testemunhas de Jeová dizem que o inferno bíblico é a sepultura da humanidade. E os mortos não podem sofrer no inferno porque os mortos estão inconscientes. O lago de fogo, mencionado em Apocalipse ou Revelação, tem um significado similar à Geena, não de tormento consciente, mas de segunda morte, a morte ou destruição eterna. É evidente que este lago é simbólico, é símbolo, pois a morte e o inferno, o Hades, são lançados nele. Tais coisas não podem ser literalmente queimadas, mas podem ser eliminadas ou destruídas. E se a interpretação do corpo governante com relação ao lago de fogo estiver errada? Não é melhor pesquisar o que a Bíblia diz para descobrir a verdade? Então veja, os Testemunhos de Jeová acreditam que o lago de fogo é simbólico. Ele apenas significa a segunda morte. E os mortos não podem sofrer porque os mortos vão ser destruídos. Os mortos ficam inconscientes. Será que Deus realmente castiga as pessoas depois que elas morrem? A Bíblia diz que os mortos estão inconscientes e que eles não sabem absolutamente nada. Se os mortos estão inconscientes, eles não podem sofrer. Então, será que Deus nunca pune quem é mau? Não é isso. Deus explicou ao primeiro casal humano qual seria a punição se eles desobedecessem a Ele. Deus não disse nada sobre um lugar de tormento ou inferno. Ele disse apenas: "Você certamente morrerá." E depois que os rebeldes Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, foi exatamente isso que aconteceu. Eles morreram e viraram pó. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela não precisa mais pagar pelos seus pecados passados, porque quem morreu foi absolvido do seu pecado. Mas, por um motivo ainda mais importante, um lugar de tormento nunca poderia existir. A Bíblia diz que Deus é amor. Será que um Deus amoroso faria com que pecadores fossem atormentados, não apenas por alguns minutos, mas por toda a eternidade? Pense no seguinte. Nos tempos bíblicos, algumas pessoas sacrificavam seus filhos no fogo para deuses falsos. Deus condenou essa prática cruel e disse que isso jamais havia ocorrido no coração dele. Só de pensar numa coisa dessas, ficamos horrorizados, porque fomos feitos à imagem de um Deus amoroso e misericordioso. Então, não precisamos nos preocupar achando que nossos entes queridos estão sendo atormentados em algum lugar. A Bíblia nos diz que eles estão descansando, em paz. Agora vamos observar o que disse o Dr. M.R. Dean aqui neste livro. Veja o que é dito. O inferno é uma realidade terrível. Podemos rebelar-nos contra ela,
podemos tentar negá-la. O fato permanece. Eu também gostaria de poder crer que não houvesse um lugar de maldição eterna. Mas se eu cresci nisso, teria de jogar fora a minha Bíblia. Teria de fazer de Jesus um enganador. Poderia violar qualquer lei, qualquer mandamento moral. Teria que abandonar a minha fé em um Deus santo e justo. Se não existe um julgamento eterno, do qual preciso ser salvo, então também foi desnecessária a vinda do Salvador. Sua morte teria sido um julgamento errado da parte de Deus. E a Bíblia se tornaria um livro de lendas obscuras e apavorantes, cheia de pessimismo. Se não há um inferno, então todo pregador do Evangelho que adverte os pecadores sobre a ira vindoura de Deus é um miserável, objeto agoureiro, que deveria ser levado a silenciar imediatamente e para sempre. Mas se Deus e a Bíblia continuam com razão, e a existência do inferno é mesmo um fato inegável, então, por outro lado, também todos os pregadores que não levantam a sua voz para advertir os homens sobre a futura ira de Deus não são nada mais que miseráveis, infiéis, traidores do seu próximo e obreiros desobedientes a Deus e a sua palavra. Esse livreto foi publicado no jornal Chamada da Meia-Noite, ano 12, número 7 e 8, de julho e agosto de 1981. Então, muito interessante o que diz aqui o Dr. M.R. Dehan. Muito interessante. Agora vamos observar o que acontece na segunda vinda de Jesus Cristo. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 19, 19 e 20. É interessante que esta besta e este falso profeta, que foram lançados vivos no lago de fogo, no início do milênio, é visto depois do milênio ainda vivo, quando Satanás também é lançado. Interessante observar isso. Mateus 23, 41 e 42 diz o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus falou que quando forem lançados nessa fornalha, vai haver pranto e ranger de dentes. Então são palavras do próprio Jesus, né? Nós observamos também Mateus 13, 49 e 50, que diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma vez, Jesus diz que os ímpios vão ser lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Na fornalha ardente haverá prantos e ranger de dentes. É o que diz aqui Jesus, né? No momento, não existe ninguém no inferno. Seus primeiros habitantes serão o anticristo e o falso profeta, que serão lançados vivos na segunda vinda de Jesus, conforme já foi mostrado Apocalipse 19, verso 20. Os anjos caídos também não estão lá, conforme 2 Pedro 2, verso 4. Diz que eles estão no inferno, ou no Tártaro, esperando então o juízo para serem lançados no lago de fogo.
Então os anjos caídos não estão no lago de fogo, ainda estão no Tártaro, né? Os perdidos ainda não estão no inferno, na Geena, no lago de fogo, pois se encontram no Hades, e só serão lançados no lago de fogo após o julgamento do grande trono branco, após o diabo. Apocalipse 20, versículo 10 a 15. Os incrédulos serão lançados com corpo e alma no lago de fogo, assim como a besta e o falso profeta, conforme Apocalipse 19, verso 20. Veja Mateus, capítulo 10, verso 28, Mateus 22, 12 e 13, Lucas 12, 4 e 5 e João 5, 28 e 29. Evidentemente, haverá graus na punição dos ímpios. Isto se deduz de passagens como Mateus 11, 22 e 24, 12, 47 e 48 e 20, verso 17. Sua punição será proporcional ao seu pecado contra a luz que receberam. Mas, não obstante, será punição eterna para todos eles. Esta verdade é exposta claramente na Escritura. Veja Mateus 18, verso 8, 2 Tessalonicenses 1, verso 9, Apocalipse 14, verso 11 e Apocalipse 20, verso 10. Alguns negam que haverá fogo literal, porque este não poderia afetar espíritos como Satanás e seus demônios. Mas como podemos sabê-lo? Como podemos sabê-lo? Nosso corpo certamente age em nossa alma de algum modo misterioso. Haverá alguma punição positiva correspondente aos corpos. É indubitavelmente certo, porém, que uma grande parte da linguagem referente ao céu e ao inferno deve ser entendida figuradamente. É o que disse o pastor Osiel Silva. Agora, qual é o destino eterno dos pecadores? Então vamos observar mais uma vez. Serão punidos com castigo eterno e com o afastamento da presença do Senhor. Terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, né? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. A Bíblia diz que haverá diferentes graus de recompensa ou de castigo segundo as obras. Não faria sentido se todos os ímpios dormissem na morte até o juízo e logo depois fossem destruídos totalmente. Veja Romanos 2, versículos 5 a 10. Veja Apocalipse 22, verso 12 e Lucas 12, 23 a 28. A Bíblia ensina, sem deixar sombra de dúvida, a existência de castigo e tormento consciente e eterno para aqueles que não creem em Deus. Veja Mateus 8, 11 e 12, Mateus 13, verso 42, Mateus 22, verso 13, Mateus 25, 41, Lucas 13, 24 a 28, Lucas 16, 19 a 31, 2 Pedro 2, 17, Judas 1, 13, Apocalipse 14, 9 a 11, Apocalipse 19, verso 20 e Apocalipse 20, verso 10. Em Marcos 9, 47 e 48, Jesus foi claro sobre o perigo de a pessoa ser lançada no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Fique alerta, conforme mostra 77 verdades sobre as testemunhas de Jeová, página 30 e 31. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Qual será o destino dos demônios e de Satanás? Alguns que estavam livres já foram lançados no abismo. Veja Lucas 8, 32 e Apocalipse 9, verso 11. Outros estão presos e serão soltos na grande tribulação. Veja Apocalipse 9, verso 1 a 11 e Apocalipse 16, verso 13 e 14. Finalmente, todos terão o mesmo destino que Satanás. Isto é, serão lançados para dentro do lago de fogo. Mateus 25, 41 e 42,
e Apocalipse 20, verso 10. Conforme o livro Doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, volume 2, página 65. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Então aqui fala que serão atormentados para todo o sempre. Agora vamos observar o ensino dos adventistas do 7º dia sobre esse assunto. Completados 1000 anos, a Jerusalém Celestial será transferida para a terra, juntamente com os salvos. Apocalipse 21, verso 2. Os pés de Cristo pousarão no Monte das Oliveiras, o qual se fenderá, e aquela região será capital do novo governo de Cristo. Zacarias 4, verso 4 e 5. Então todos os ímpios, desde o princípio do mundo, ressuscitarão para receberem o castigo merecido. Os justos estarão dentro da cidade, os ímpios do lado de fora dela. O castigo virá depois do julgamento dos ímpios, depois dos 1000 anos. Só então os ímpios serão lançados no lago de fogo. Vindo é o dia que arderá como forno. Malaquias 4, verso 1. Os elementos fundem-se pelo vivo calor. Também a terra e as obras que nela há são queimadas. 2 Pedro 3, verso 10. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. Está em grande conflito, páginas 672 e 673. Satanás e todos quantos se lhe houverem unido em rebelião serão extirpados. O pecado e os pecadores perecerão. Raiz e ramo, Malaquias 4:1. Satanás a raiz e seus seguidores os ramos. E serão como se nunca tivessem sido. Obadias 16. Veja o desejado de todas as nações, página 763. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Provérbios 11, verso 31. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, verso 1. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás. Ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos. Raiz e ramos. Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. O grande conflito, página 673. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Eles serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1. Então, enquanto na terra, esta terra está envolta nos fogos da vingança de Deus. Os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiverem parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Apocalipse 20, verso 6. Ao mesmo tempo,
em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo. Salmo 84, verso 11. Veja a História da Redenção, página 429. Os ímpios sofrerão no lago de fogo, tanto quanto mais graves tenham sido os seus pecados, mas não sofrerão para toda a eternidade. Eles serão reduzidos a cinza. Malaquias 4, 1 a 3. Deixarão de existir. Está em Encontro com a Vida, lição 12. O que é e onde está o inferno? A terra renovada. Quando Deus finalmente purificar a terra, parecerá ela um lago de fogo sem limites. Assim como Deus preservou a arca em meio às comoções do dilúvio, pois ela continha 8 pessoas justas. Assim preservará ele a Nova Jerusalém, que conterá fiéis de todas as eras. Embora a terra inteira, com exceção da parte em que a cidade repousa, esteja envolta num mar de fogo líquido, a cidade será poupada, como foi a arca, por um milagre do Todo-Poderoso. Não sofrerá qualquer dano em meio aos elementos devoradores. Spiritual Gifts, volume 3, página 87. E a verdade sobre os anjos, página 297. Então aqui é o que é ensinado pela Igreja Adventista. Então eles acreditam que Satanás, ele vai levar o pecado dos ímpios, né? E por isso a punição deles será maior. Então os ímpios vão ser punidos segundo as suas obras, segundo os adventistas. Uns terão punição mais severa que outros, mas que todos finalmente serão destruídos, inclusive Satanás, deixarão de existir. É o ensino dos adventistas. Agora vamos ver aqui algumas passagens onde Jesus falou sobre a punição no dia do juízo, né? A punição dos ímpios. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvesse nascido. Mateus 26, verso 24. Por que seria bom para esse homem, Judas, não ter nascido? É uma questão para se pensar. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrar escurso na vida, do que tendo 2 pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Marcos 9, verso 45. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo, do que para ti. Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2, verso 9. Então aqui é apenas um breve relato para que nós possamos refletir. O que é que você entende? O lago de fogo é real ou é apenas simbólico? Os ímpios vão ser lançados no lago de fogo e sofrerão punição eterna ou serão finalmente destruídos? E Satanás será lançado no lago de fogo. Sofrerá eternamente ou, por fim, será consumido pelo fogo e deixará de existir.
Então são pontos para se pensar. Será que realmente o homem, quando morre, deixa de existir? Só volta a viver se ressuscitar? São pontos para se pensar. Então, se você gostou dessa informação, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva e fico muito grato. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.